Antes de qualquer coisa, eu quero que você pense em algo simples, mas muito revelador. Quantas vezes você já sentiu um alívio quase imediato ao chegar em casa, fechar a porta e perceber que finalmente pode respirar com mais calma? Enquanto o mundo lá fora parece exigir presença constante, conversa, resposta rápida, movimento e exposição, algo dentro de você se organiza quando o silêncio se instala. E talvez, em algum momento, você tenha se perguntado se isso é normal. Se preferir ficar em casa significa timidez, medo, fraqueza emocional ou até algum tipo de problema psicológico. Essa dúvida é mais comum do que parece, porque vivemos em uma cultura que associa valor à extroversão, à visibilidade e à performance constante. Mas a psicologia profunda mostra exatamente o contrário. Carl Jung afirmava que nem todas as pessoas se orientam para o mundo da mesma forma. Algumas encontram energia no contato externo, na troca constante, no estímulo social. Outras encontram força quando voltam para dentro, quando reduzem o ruído e se reconectam com o próprio centro. E isso não é uma escolha moral ou um traço que precisa ser corrigido. É uma estrutura psíquica. Existe uma diferença fundamental entre isolamento e recolhimento. E confundir esses dois conceitos gera muito sofrimento desnecessário. Isolamento é afastamento movido por medo, rejeição ou dor não elaborada. Recolhimento é um movimento consciente de retorno, uma pausa necessária para reorganizar a energia interna. Pessoas que preferem ficar em casa, na maioria das vezes, não estão fugindo da vida. Estão tentando se preservar para continuar vivendo de forma íntegra. Jung utilizava o termo libido para se referir à energia vital da psique. Não apenas no sentido sexual, mas como a força que move pensamentos, emoções, interesses e atenção. Algumas pessoas direcionam naturalmente essa energia para fora, buscando estímulos, interações, novidades e ambientes cheios. Outras direcionam essa mesma energia para dentro, para reflexão, imaginação, memória, significado e elaboração interna. Essas pessoas não vivem menos, elas vivem mais profundamente. Ambientes muito estimulantes exigem um alto custo psíquico de quem processa o mundo de forma intensa. Sons constantes, múltiplas conversas, expectativas sociais implícitas, necessidade de resposta rápida e adaptação contínua geram uma sobrecarga invisível. O corpo até pode estar presente, mas a mente entra em estado de exaustão. O silêncio, nesse caso, não é vazio. Ele funciona como um espaço de restauração, onde a psique consegue se reorganizar. Ficar em casa para essas pessoas não é sinal de desinteresse pela vida. É um mecanismo de autorregulação. É o momento em que a mente desacelera, as emoções se assentam e o senso de identidade volta ao eixo. Em casa, não há necessidade de performar, competir ou se ajustar o tempo todo. Há espaço para ser, sem explicações. Vivemos em um mundo que glorifica a extroversão, a fala constante e a presença social como sinônimo de saúde e sucesso. Jung já alertava que a sociedade tende a valorizar apenas um tipo de funcionamento psicológico, ignorando a riqueza dos outros. Isso faz com que muitas pessoas cresçam acreditando que há algo errado com elas, quando na verdade há apenas uma diferença de orientação psíquica. Sensibilidade, nesse contexto, é frequentemente confundida com fragilidade. Mas sensibilidade não é fraqueza, é profundidade de processamento. Pessoas sensíveis percebem nuances emocionais, mudanças sutis de clima, intenções não verbalizadas. Elas captam mais informações do ambiente e do outro, o que pode ser um dom valioso. No entanto, isso também significa que precisam de mais tempo e mais silêncio para metabolizar tudo o que absorvem. Essa sensibilidade faz com que ambientes caóticos, barulhentos ou socialmente exigentes se tornem cansativos muito rapidamente. Não porque a pessoa seja incapaz de lidar com eles, mas porque o nível de processamento interno é alto. O lar, então, se transforma em um espaço de proteção psíquica. Um lugar onde a mente pode repousar sem precisar filtrar, reagir ou se defender.
Outro ponto importante é que muitas pessoas que preferem ficar em casa não têm aversão a pessoas. Elas têm aversão à superficialidade. Conversas rasas, interações baseadas apenas em aparência ou status e ambientes onde tudo é performance tendem a esgotar profundamente quem busca sentido. Não é rejeição ao outro, é fidelidade à própria essência. Jung explicava que todos nós possuímos funções psicológicas dominantes e outras menos desenvolvidas. Para algumas pessoas, o campo social exige justamente o uso constante de uma função menos integrada, o que gera esforço contínuo. Esse esforço não aparece para quem observa de fora, mas é sentido internamente como tensão, cansaço e, muitas vezes, culpa. Isso cria um conflito silencioso. A pessoa se força a sair, se força a participar, se força a se encaixar para não parecer estranha ou inadequada. Mas, ao retornar para casa, sente um esgotamento que não consegue explicar. Aos poucos, ela começa a perceber que respeitar seus limites não é desistir da vida, mas amadurecer emocionalmente. Existe ainda um movimento mais profundo acontecendo em muitas dessas pessoas. Sem perceber, elas estão em um processo que Jung chamou de individuação. O caminho de se tornar quem se é de verdade, integrando partes internas que foram ignoradas ou reprimidas ao longo da vida. Esse processo exige silêncio, introspecção e contato real consigo mesmo. Ele não acontece no ruído constante nem na distração permanente. A individuação pede pausas, pede escuta interior, pede momentos em que a pessoa não está reagindo ao mundo, mas dialogando consigo. Para muitos, ficar em casa é o único espaço onde isso se torna possível. Não é afastamento da vida, é aprofundamento. É fundamental, porém, reconhecer a sombra desse movimento. Quando o recolhimento deixa de ser escolha consciente e passa a ser fuga, algo se desequilibra. Jung sempre alertou que toda virtude carrega uma sombra. O silêncio pode virar evitamento. A introspecção pode se transformar em isolamento defensivo. O equilíbrio está em perceber quando o recolhimento nutre e quando começa a empobrecer. A maturidade psicológica não está em se fechar completamente nem em se expor o tempo todo. Está em saber quando ir e quando voltar. Em não se violentar para agradar, mas também em não se esconder para evitar crescer. A escolha consciente é o ponto de equilíbrio. Muitas pessoas que preferem ficar em casa possuem uma vida interna rica, criativa e profunda. Pensam muito, sentem intensamente e observam com atenção. Elas não consomem a vida de forma apressada. Elas a digerem. E isso é um recurso raro em um mundo acelerado. O mundo precisa de quem observa, não apenas de quem fala. Precisa de quem sente, não apenas de quem reage. Precisa de quem pensa profundamente, não apenas de quem se move rápido. Essas pessoas sustentam ideias, reflexões e transformações que não nascem no barulho. Se este vídeo está te ajudando a se compreender melhor, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. Às vezes, uma explicação muda anos de culpa silenciosa. Existe uma paz enorme quando você para de lutar contra a própria natureza. Quando entende que não precisa se tornar outra pessoa para ser válido. Quando percebe que respeitar seu ritmo interno é um ato de inteligência emocional, não de fraqueza. Preferir ficar em casa não significa rejeitar o mundo. Significa escolher como se relacionar com ele. Quando você se conhece, passa a sair por escolha, não por pressão. Passa a se relacionar por desejo, não por obrigação. Passa a participar sem se perder. Isso muda tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui nós falamos de psicologia profunda, autoconhecimento e transformação real, sem rótulos vazios e sem simplificações. Porque entender quem você é não te afasta da vida, te devolve a ela com mais verdade. E quando você se permite ser quem é, o mundo deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um espaço de encontro. Com você mesmo primeiro.